Hoje a gente vai conversar sobre a arquitetura MVVM, né? Ela é um padrão de projetos, uma convenção que as pessoas criaram, né? Os desenvolvedores ao redor do mundo, para lidar com arquitetura Android. Então, o que é arquitetura, né? É basicamente a forma como a gente estrutura o nosso código do nosso projeto. E tem alguns benefícios de nós utilizarmos um padrão. Ele vai nos ajudar a organizar o nosso código, torná-lo mais fácil de fazer manutenção e de ele poder crescer também. O nosso projeto tinha parado por aqui, né? Nós temos um main activity e uma coisa boa que nós fizemos foi nessa função baixar DTO da internet, a gente separou o código de view, certo? Esse código aqui do Volley, da biblioteca Volley que nós usamos, ele ficou legal porque deu para separar essa parte aqui do que vai exibir na tela para o usuário resultados, né? Isso é fundamental para a arquitetura MVVM. A gente vai entender que parte dela, para implementá-la, nós teríamos que fazer exatamente isso, né? Separar essa responsabilidade. E isso já foi uma coisa muito boa que a gente conseguiu adiantar. A arquitetura MVVM, apesar dela ter 4 letras, né? O significado dela é como se fossem 3 letras. M, model, V de view e VM é view model, né? É uma junção de view com model, mas é uma palavra só. Então vamos entender view model como se fosse um termo único, né? View uma coisa, model outra, view model outra. O model é a nossa camada de regras de negócio. No nosso caso, é a camada que vai acessar a internet. Então, vamos pensar que o código do vôlei ele vai ser uma camada de model. View é a camada de interação com o usuário. São os activities. Então, eles vão se tratar da view. E vamos criar uma camada intermediária chamada de view model. A responsabilidade dela é conseguir comunicar com a view e comunicar com o model sem que a view e o model possam interagir diretamente, certo? Vamos olhar aqui para essas setinhas. O que dá para perceber daqui? A camada de view, ela consegue acessar a camada de view model, mas a camada de view model não acessa a camada de view diretamente. Para a camada de view model conseguir comunicar com a camada view, ela precisa de um bind. Bind significa ligação. Precisa de uma camada intermediária, tá? A gente vai falar hoje sobre essa camada intermediária, que ela é uma coisa muito importante para esse padrão MVVM, certo? E a camada de view consegue comunicar com a camada de model e vice-versa. Esses 3 pontinhos seriam um meio externo, né? Por exemplo, a API de conversão de moedas. Ela não tem a ver com o nosso projeto, ela está externa. Então é importante entender aqui que o model é a nossa camada do vôlei. Ele vai conseguir se comunicar com o meio externo, ele vai se comunicar com o view model. Então, pensando no seguinte exemplo. O usuário clicou num botão, né? Um botão que baixa informações da internet. Quando ele clica nesse botão, a view, o botão, vai se comunicar com o view model vai mandar acessar o model para baixar dados, né? E o model baixa os dados. Depois o model devolve o resultado para o view model, mas o view model não devolve diretamente para a view. Ele devolve através desse conector e vamos conversar muito sobre esse conector, sobre esse meio de campo aqui, entre o model querendo se comunicar com a view. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui no nosso código é atualizar algumas bibliotecas, certo? Bora abrir aqui ó, no módulo app o arquivo build Gradle e ele tem essa parte aqui de dependências, tá? E aqui em cima de plugins. Vamos modificar aqui um pouquinho. Então, olha o plugin que a gente vai colocar. Vamos colocar esse plugin bem aqui, tá? Vamos precisar desses dois, o Kotlin Android Extension e o Kotlin Capt. Caso já tenha o Kotlin Android Extension, aí não precisa substituir, tá? Mantém ele. O importante é que no final fique assim, com esses 4 plugins aqui, certo? E aqui na parte de dependências, vamos adicionar essas dependências aqui. Beleza? O propósito agora não é conversar sobre dependências, eu vou explicar elas no detalhe. O que dá para ir lendo aqui, ó, de cara, essas dependências são um grupo de collections,
Tem aqui também umas dependências core, tem umas dependências de live data, essas aqui, e de view model, tá? Depois a gente vai conversando sobre isso e vai ver que faz sentido adicionar essas dependências. Para não ficar bem bagunçado esse código, eu vou colocar nos comentários todo esse arquivo de dependências, tá? Esse trecho aqui vai ficar nos comentários aí do vídeo e pode acessar aqui embaixo para ficar mais fácil de copiar, tá? Até para evitar ter que digitar tudo isso, então vai ficar lá. Agora, para a gente conseguir implementar na prática o MVVM, como ficará dividido isso pensando no nível de código, né? A nível teórico, acho que deu para entender. MVVM é uma forma de separar em camadas. Agora, vamos pensar em código. O nosso Activity ele será a camada de view somente. O nosso Activity vai ser somente para interação com o usuário. Aqueles códigos referentes a Text View, Edit Text, Button, todos vão continuar no Activity normal. Mas todo o código de acessar a internet, por exemplo, será no Model. Lembrando que o Activity não vai acessar diretamente o Model. No Model, nós vamos criar uma classe chamada Repository, tá bom? Em inglês, é um padrão também utilizar esse nome. Essa classe de repository se comunica com um canal externo, nesse caso a API de conversão de datas, tá? Nós vamos criar essa classe nova para isso, onde vai ficar o código do vôlei. Vamos manter o nosso Activity somente com a parte de interação com o usuário. E o ViewModel é uma classe que nós vamos criar também. Nós vamos criar uma classe chamada ViewModel e o nosso Activity ele vai enxergar o ViewModel. Quando o usuário clicar no botão, o que vai acontecer é que o Activity vai chamar o ViewModel, tá bom? E o ViewModel vai se encarregar de baixar no model o resultado e ver no que dá. E depois o ViewModel vai devolver o resultado para View através de um conector. Então, esse conector vai se chamar LiveData. O ViewModel vai conseguir devolver o resultado para View através desse LiveData, mas é importante entender que vamos criar, por enquanto, algumas classes novas, vão ser várias. A princípio vai ser essa classe chamada ViewModel e também essa classe chamada Repository, tá bom? Vamos começar pelo Repository. Vindo aqui no projeto, eu vou abrir aqui novamente nossas pastas, tá bom? E vou criar aqui uma nova classe, Kotlin. O nome dela, a gente pode dar o nome de conversão repository. Tá? Esse repository vai precisar de um context. Beleza? Eu vou colocar aqui val private context. E aqui nessa classe repository vai ficar o código do vôlei. Tá legal? Sem medo, vamos recortar tudo que está aqui dentro do baixar DTO da internet. Essas funções aqui embaixo ficam. Elas consideram que a gente já sabe a resposta que vem da internet. Então, essas funções aqui vão continuar. E essa daqui, ó, ela vai sair. Na verdade, eu vou copiar toda a função, tá bom? Vou remover para lá. Então, Ctrl X. E vamos colar aqui. Aí ele vai deixar em vermelho, porque de fato muita coisa que ele não vai reconhecer. Então, percebe que aqui está na cor cinza, né? Quer dizer que essa função ainda não é chamada por ninguém. E a gente não vai se preocupar com isso ainda, né? É normal que ela não seja chamada por ninguém. Nós ainda estamos mexendo aqui no nosso código. Vamos voltar aqui para o Activity para entender que quando o usuário clica no botão, ele antes chamava essa função baixar DTO da internet. Agora ele vai chamar o ViewModel. Vamos ter que criar um ViewModel para quando o usuário clicar no botão. Eu criei uma nova classe, tá? Estou criando aqui uma nova classe. O nome dela pode ser o mesmo nome do Activity. A gente tinha dado o nome de main. Geralmente a gente dá esse nome, né? Eu vou chamar de main ViewModel. É uma prática
deixar o viewModel com o mesmo nome do Activity, né? Só troca essa parte final de Activity para viewModel, mas não é uma regra. A gente poderia também ter dado outros nomes, é porque Main Activity também não é um bom nome. Mas vamos deixar assim por enquanto, tá? O nome da classe não é muito relevante. Essa classe, olha o que a gente vai colocar. Esse construtor nela, application, e ela vai herdar de uma classe... uma coisa importantíssima que eu esqueci. Quando nós atualizamos o arquivo build.gradle, a gente precisa sincronizar, tá bom? Clicando aqui no elefante ou aqui no sync now. Eu tenho que sincronizar e esperar a sincronização acabar. Só dessa forma eu vou conseguir enxergar o código de viewModel, né? Porque o viewModel é uma dependência, uma daquelas bibliotecas aqui que a gente está baixando é a respeito de viewModel também. No repository não tem problema. Você vê aqui que repository é uma classe que ela não herda de nenhuma outra classe. Ela não tem aquele 2 pontos, né? Aquele sinal para dizer que tem uma herança. Ela somente tem um parâmetro aqui no construtor dela, que é o context, né? Mas, sincronizou, terminou de sincronizar. Então eu posso voltar aqui no viewModel e colocar aqui, Android viewModel. Ele autocompletou para mim. Abro parêntese e passo esse parâmetro application. Pronto. O nosso viewModel, a classe está criada, ela ainda não faz nada. Vamos criar uma variável chamada context. Tá aqui. A gente vai precisar dessa variável context daqui a pouco, tá bom? Assim como nós vamos precisar de uma variável repository, tá? Só lembrando uma coisa a respeito do nosso viewModel. Ele vai ser a camada intermediária entre o Activity e o repository. O repository vai ser o código que vai se preocupar aqui com a internet, tá? E o Activity somente a view. O Activity, na verdade, ele está quase pronto, porque se nós prestarmos atenção, o que sobrou nele foi código de view. Ele tem uma função aqui para exibir erro, outra para exibir erro e uma para exibir o resultado correto. Quem vai chamar elas vai ser um conector entre o viewModel e a view, tá? O nosso viewModel, por enquanto, não tem nada, mas a gente já tem um repository com o código do Volley, tá? Vamos começar aqui primeiro no nosso viewModel. Então, está criando forma. Essas classes vão ser as mais importantes aqui do projeto. O repository, o viewModel e o Activity. Inclusive, a gente vai começar pelo viewModel. Eu vou colocar aqui uma função no viewModel, né? Uma função que vai ser acessada pela view. A view, a principal ideia de separar, tá? É que a view ela não precisa saber especificamente como é o código da API. A view não se preocupa com isso. A view só diz para o viewModel, viewModel, eu quero que você baixe a tabela de conversão de moedas. Eu não preciso saber como é essa tabela no detalhe e nem como que você vai baixar. Eu só quero que você baixe essa tabela de conversão de moedas. E o viewModel prontamente. Eu vou fazer isso. Então lá vai. Baixar conversão de moedas. Essa é a função que tem no nosso viewModel. E o que ele vai fazer? Eu vou criar aqui, private val repository conversão repository context. Tá aqui, simples. Eu criei uma variável chamada repository que ela vai acessar a nossa camada móvel, né? A internet. Essa variável repository representa essa classe conversão repository. Essa função baixar conversão de moedas, ela vai fazer basicamente o seguinte: repository ponto, eu vou voltar lá no repository e vou deixar essa função pública. Ela estava escrito privada. Se eu tirar essa palavra private, ela se torna pública. Então, o meu viewModel, eu volto aqui, repository.baixar DTO da internet.
Tá ganhando forma, o negócio está ganhando forma. Volto na View, e aqui na View, quando clico no botão, eu preciso chamar o ViewModel. Mas eu ainda não tenho o ViewModel. Então, nós vamos instanciar um ViewModel aqui em cima. Ele vai ser um private val ViewModel. Vamos dar o nome de ViewModel. Qual é o tipo dele? É main ViewModel. Foi o nome que nós demos aqui para a classe. E nós vamos iniciar ele assim. Presta bem atenção nesse detalhe. Coloquei by ViewModels. Vou dar um Enter e importar. O by, ele vai inicializar essa variável não agora, mas na hora certa. Ele não inicializa a variável na hora que a classe é criada. Para isso ficar mais fácil de entender, quando você está navegando no Android e clica no ícone do aplicativo para abrir o aplicativo, a primeira coisa que ele vai fazer é executar essa função onCreate. Então, aqui dentro dessa função, quando ela estiver sendo executada, automaticamente ele vai atribuir esse valor ViewModels e vai inicializar essa variável. Só para tentar entender, esse by, ele seria o equivalente a gente fazer assim, ó, não inicializar essa variável aqui, mas inicializar ela aqui dentro assim. Main ViewModel, tá bom? Seria o equivalente a isso. A esse aqui ser um late init. E a gente fazer assim, tá bom? Seria mais ou menos isso. Só que não precisamos ter todo esse trabalho. Está dando Ctrl Z aqui, porque o Android consegue se encarregar de fazer isso especificamente para o ViewModels. Esse by vai funcionar para ViewModel, ele não vai funcionar para qualquer outra coisa, tá bom? Então, criamos o nosso ViewModel. Aqui, olha o que nós já temos em relação àquela nossa camada da figura. Comparando aqui, a nossa view, que é o Activity, ele já consegue enxergar o ViewModel. Então, essa comunicação já é possível. O nosso ViewModel, por enquanto, ainda não enxerga a view. Então, ainda não existe essa ligação aqui. Mas o nosso ViewModel já enxerga o model. Essa setinha daqui, a gente já fez. Porque no nosso ViewModel nós criamos a variável repository. E a gente já consegue acessar ela. Só que a resposta que vem da internet ainda não está voltando para o ViewModel. Porque ainda não implementamos e, consequentemente, também não implementamos isso aqui. É como se, do jeito que o aplicativo está por enquanto, a view, o usuário clica no botão, né? Ele vai até conseguir chamar o ViewModel vai chamar o model, vai baixar o resultado da internet, mas não vai dar em lugar nenhum, não vai retornar para a tela do usuário, né? Vai ficar uma chamada perdida por aí. E para resolver isso, nós vamos começar aqui o fluxo. Já inicializamos o ViewModel, então quando o usuário clicar no botão, olha o que a gente vai fazer, baixar a conversão de moedas. Pronto. Dessa forma garante aquele fluxo que eu acabei de mostrar e clicando aqui, o usuário vai de fato conseguir baixar dados da internet, né? Ainda falta configurar aqui, só que percebe uma coisa, do jeito que nós tínhamos feito da primeira vez, esse código estava no Activity. Então essa função que está em vermelho é porque ela não existe mais aqui no repository, né? Ela está em vermelho porque ela existe no Activity. Então, o que a gente vai fazer? Nós, na verdade, vamos pegar esse listener aqui, tá vendo? E vamos passar ele pelo nosso ViewModel. Então, olha só o que nós vamos fazer. Você percebe que esse bloco, essa parte aqui, é executada quando a função dá certo. A gente faz todo esse código aqui, né? Se a chamada na API der certa, a gente faz isso. Se a chamada na API der errado, a gente faz isso. Então, quem vai ter o controle desse bloco que é executado quando dá certo a comunicação com a internet vai ser o ViewModel, beleza? Vamos pensar em camadas de novo. Na View, o usuário clica no botão. O ViewModel é uma camada intermediária. E quem vai de fato fazer a conexão com a internet, olha, vai se preocupar com isso aqui, método get, um body null, a URL, entende? Quem vai se preocupar com isso é um model, é o repository. Mas quem vai pegar o resultado do que veio da internet e traduzir ele para view é o ViewModel. Então, esse código aqui, esse bloco, tá bom?
a resposta do que vem da internet. O que a gente trata dessa resposta hoje? A gente recebe um JSON. Se ele for um JSON válido, né, a gente exibe o resultado para o usuário. Se ele for um JSON inválido, a gente exibe uma mensagem de erro. Então, quem vai tratar isso vai ser o ViewModel, porque o ViewModel pega a resposta da internet e trata para exibir na View. Né? A View só se preocupa em exibir, ela não se preocupa de onde veio essa informação. O Model só se preocupa em baixar da internet e trazer com segurança. E o ViewModel pega da internet, traduz de um jeito melhor e joga para View. Tá? Então, esse response listener, nós vamos passar ele bem aqui. Tá? Response listener do tipo response.listener de JSON Object. E vamos passar também um error listener. Error listener. É um response.error listener. Tá? Olha, de novo, essa linha imaginária aqui, branca, ela indica que o código fica muito feio se ele passa daqui. Então, a gente vai dar uns espaços aqui, ó, dessa forma, tá? Tá vendo? É só para facilitar a leitura dessas variáveis que são parâmetros dessa função. Então, presta bem atenção no que eu vou fazer. Esse aqui é o resposta sucesso e esse aqui é o resposta erro. Eu vou renomear aqui em cima. Vai ser resposta sucesso e aqui vai ser resposta erro. Olha essa mágica. Vamos remover essas duas linhas aqui, dar um Ctrl X e acabou o nosso repository. Eu vou dar vou remover essas imports aqui não utilizados. Acabou o nosso repository. O nosso repository é uma classe que se preocupa... Ah, não acabou não, porque aqui tem um context, olha. Por isso que a gente passou aquele context aqui em cima. Context. Agora sim, acabou o repository. O repository só se preocupa em fazer a conexão com a internet. Quando o repository é chamado, o bytedto da internet, ele vai chamar aqui o Volley, que é a biblioteca de conexão com a internet, vai preparar uma requisição aqui, né, com método, bora e tal, e vai fazer essa requisição e pronto. Quando essa requisição acabar, se ela der certo ou se ela der errado, vai executar essas duas funções, resposta sucesso e resposta erro. Quem são essas funções? Bem, quem é que tem que cuidar dessas funções é quem chama esse método aqui, baixar DTO da internet. Método e função é a mesma coisa, tá? Às vezes eu uso essa palavra, mas eles são o mesmo conceito. Então, quem é que chama essa função, baixar DTO da internet? Nós estamos no repository. Repository é um model. Quem chama o model é o ViewModel. E se a gente for para o nosso ViewModel, vamos ver que ele está chamando essa função, mas está com erro. Ó, aqui tem um erro. Qual é o erro que ele diz? Eu vou deixar ele falar. Não passamos o parâmetro resposta erro e nem o resposta sucesso. Então, eu vou dar um Ctrl V, tá? Caso você não tenha feito isso, ou eu não tenha explicado direito, pode voltar aqui no repository e dar Ctrl Z, tá? Até aparecer de novo aquele código aqui, ó. Eu vou fazer isso, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Tá aqui. Então, eu dou um Ctrl X para recortar, né? Caso eu não tenha, né, ficado claro, o que eu fiz foi isso. Passo aqui o context, né? Volto lá para o ViewModel. Opa, ainda tem algum erro aqui? Ele ainda está... Ah, não. Esse aqui é o ViewModel, né? E aqui eu fiz um Ctrl V para colar. Aqui no ViewModel que eu vou controlar resposta sucesso e resposta erro. Então, se der certo a requisição, eu não consigo executar essa função, porque esse aqui é uma função do Activity. Assim como o exibir erro de conexão, né? Esse exibir resultado calculado, ele também é uma função do Activity. Então, poxa, eu não consigo controlar ele por aqui. Lembra do conceito lá das camadas? O ViewModel, ele não vai poder se comunicar com o Activity diretamente. Agora, está quase chegando na hora da gente conversar sobre esse intermediário aqui, tá bom? Eu vou só terminar, a gente vai terminar junto de fazer essa conexão do ViewModel com o model, para depois a gente se preocupar em como que o ViewModel vai conseguir pegar a resposta do model e jogar para View. O que a gente vai fazer agora é como o ViewModel pega a resposta do model. Nós já fizemos esse ciclo, View comunica com ViewModel.
ok. O usuário clica no botão, está chamando o ViewModel. Já fizemos o ViewModel, chama o model, ok. No ViewModel, o usuário clica no repository. Na verdade, a gente ainda está mexendo aqui. E também estamos mexendo no contrário, que é o model recebe, ó, se comunica com a API e tal, recebe uma resposta e devolve para o ViewModel. Ainda estamos nessa parte aqui. E a última vai ser essa comunicação do ViewModel com o View. Então, vamos lá. Aqui no baixar DTO da internet é muito simples. É só a gente escrever resposta sucesso e resposta erro. Acabou. Ele sumiu com os vermelhinhos daqui. Esse baixar resposta da internet está funcionando. Aqui no lugar de resposta erro, ele está em vermelho. Vamos botar um comentário e escrever erro. Aqui em cima vamos colocar um comentário também escrito erro. E aqui vamos colocar um comentário escrito sucesso. Pronto. Por que eu coloquei esses comentários? Para marcar que aqui nós vamos trabalhar o que acontecer quando der erro de conexão. Aqui também, né, erro de conexão. Esses comentários vão servir para marcar onde que foi erro, onde que foi sucesso e, no caso, onde nós vamos colocar daqui a pouquinho código comunicando a view, né? Posso até trocar esse comentário para dizer o seguinte: avisar a view que deu sucesso. Avisar a view que deu erro. E aqui também nós vamos avisar a view, né? Não precisa você copiar esses comentários, mas é só para entender o que nós vamos fazer nessas linhas de código, né? Agora chegou a hora, enfim, de nós nos comunicarmos com a view. Então, para fazer isso, vamos utilizar um objeto chamado LiveData, uma classe chamada LiveData. Ela já existe no Android, né, através daquelas dependências que nós instalamos. E o LiveData, vamos entender ele como uma variável que ela só é trocado o valor dela no ViewModel. E o Activity, que é a nossa view, vai conseguir escutar o valor dessa variável. Então, ela é uma variável onde nós vamos controlar. Deu sucesso, deu erro, ainda está carregando. Ela vai ter esses 3 valores possíveis, tá bom? A gente vai dizer para o LiveData se deu erro na conexão, ou se deu algum tipo de falha. Se deu sucesso, deu bom. Então, deu para se comunicar com a API e obter as moedas, né, as cotações de moeda, ou carregando, um estado de loading, né, que seria quando o usuário clica no botão, está no meio do caminho, fazendo ali a conexão com a API, né, e ainda não obteve uma resposta, nem que sim, nem que não. Aí vai ficar nesse estado de carregando. E o que é que a gente vai entender aqui, ó? Essa aqui é a camada de view, essa aqui é de view model. A camada de model estaria aqui para baixo, né? Ela não está aqui representada nesse gráfico. Então, a view, ó, os activities, eles conseguem enxergar o view model, mas o view model enxerga o activity indiretamente através de live data. É aqui que entra o live data, tá? Nesse indiretamente. O que o view model vai fazer é alterar o valor de uma variável. Essa variável que a gente vai criar agora é o live data. Só que no lado do Activity, nós vamos ficar escutando o valor do Live Data. Então a gente vai preparar o ViewModel para ficar alterando o Live Data quando necessário e o Activity vai ficar escutando o Live Data quando necessário. O Activity é essa camada de exibir os dados para o usuário, né? E aqui no ViewModel nós vamos tratar os dados já recebidos pelo model. O model devolveu resposta para o ViewModel, né? Essa resposta pode ser sucesso ou falha. O ViewModel pega essa resposta, trata, joga no LiveData e a View vai conseguir enxergar esse LiveData. E vamos começar a fazer isso agora. O primeiro passo, a gente aqui no ViewModel, tá? O LiveData é de responsabilidade do ViewModel. Então, eu vou criar aqui um val chamado de LiveData. Ele vai receber um mutable live data. E qual é o valor que nós vamos colocar nesse live data, né? O live data, ele é o nosso objeto que vai ficar trocando de valor. Mas qual o valor que ele vai receber? Agora vamos fazer uma coisa aqui bem legal. Nós vamos criar uma nova classe, tá bom?
E o nome dessa classe vai ser estado da conversão, tá bom? Eu não consigo imaginar um estado da resposta. Vai ficar esse nome aí, a nossa classe, tá bom? Então, aqui nessa classe, a gente vai fazer algumas mudanças nela, tá bom? Vamos colocar ela como open, para ela poder ser estendida. Nós vamos poder criar aqui, ó, sealed class. A gente vai criar um estado carregando, tá? O que a gente está fazendo aqui? Criando uma classe chamada estado resposta. Ela é uma classe normal. Essa palavra open só significa que a gente pode fazer herança a partir dela, né? Outras classes vão herdar dela. E é o que nós estamos fazendo logo aqui embaixo. Aqui nós estamos criando uma outra classe chamada estado carregando, tá? Uma classe sealed class. E ela sendo uma sealed class quer dizer que ela não pode ser herdada, ela é uma classe final, mas a gente pode... Então a gente vai ter aqui essa outra classe que é estado carregando. Vamos ter aqui também uma classe que é estado sucesso, tá? Uma que é estado erro de conexão. E vamos ter um outro erro, tá? Vamos ter... eu uso um atalho aqui do teclado. No meu é Ctrl D, mas ele pode selecionar a linha, dar um Ctrl C e Ctrl V embaixo. E aqui tem um estado de erro... Eu vou botar de número inválido. O que é número inválido? Quando o usuário digita no edit text, lembra que a gente verifica, faz um tratamento para saber se o que ele digitou é um número válido ou não? Então vamos ter esse estado aqui, tá? Todos eles herdam de estado resposta. O que quer dizer isso? Temos uma classe chamada estado resposta e temos outras classes aqui que cada uma delas é do tipo estado resposta. Todas elas são estado resposta. E no estado sucesso, quando der certo, a gente vai passar para view o resposta DTO. Tá? Então na classe estado sucesso fica assim. Essas classes aqui elas não precisam ser herdadas. Vamos colocar essa palavra sealed no início delas, tá? Sealed. Quer dizer que são classes finais, classes que não podem ser herdadas por mais ninguém, tá? Então, tá aqui. Temos aqui os nossos 4 estados possíveis. Vamos pensar nesses caras como os estados que a view vai conseguir enxergar no view model. A view vai conseguir saber se está carregando ou não. O estado carregando ele vai acontecer logo depois que o usuário clicar no botão. Quando o usuário clica no botão, automaticamente vira carregando. Ou seja, está sincronizando lá no servidor, ainda não deu resposta nenhuma. Quando terminar de carregar, vai dar um desses 3 estados. Ou é o sucesso, ou é o erro de conexão. Né? O sucesso vai retornar a nossa cotação de moedas. Erro de conexão, alguma falha na comunicação com a API. Número inválido, usuário que digitou o número errado mesmo. Temos esses 4 estados aí. Né? E aqui no nosso View Model, eu vou colocar que o nosso Live Data é do tipo estado resposta, que é aquela classe Py. Opa, faltou isso aqui. Tá? Ele tem esse... Enfim, esse parêntese aqui. Então temos um Live Data. O que nós vamos fazer aqui é muito simples, é impressionante. Quando der certo a nossa conexão, ó, avisar a view que deu certo. Nós vamos fazer live data ponto post value. Vamos colocar um valor no live data, que vai ser qual? Vamos voltar aqui no estado resposta. Quando der certo, nós queremos passar um estado sucesso e passar o resposta DTO como parâmetro. Então, voltando no view model, eu quero que ele seja um estado sucesso passando um resposta DTO.
aqui ficou vermelho, porque na verdade eu cometi um erro aqui, tá? Não poderia ser uma classe Sealed. Vamos tirar todos esses Sealed aqui. Então pronto, temos aqui estado sucesso, passando aqui para o nosso Live Data. O que está acontecendo aqui? Ainda não tem a ver com a view. Ainda não estamos conectando o nosso view model com a view. Nós já fizemos o meio do caminho. Estamos atribuindo o valor do nosso live data. Estamos atualizando uma variável chamada live data. Ela está recebendo um estado resposta e esse estado resposta está vindo aqui com um DTO dentro. Ah, tem uma coisa que vamos ter que trocar no estado resposta, tá? Bem aqui, vamos ter que escrever val. Beleza? Isso aqui é super importante, deixar esse resposta DTO acessível depois. E aqui, quando der erro, esse erro é um erro de conexão, né? É um erro de quando veio um JSON inválido. Seria se a nossa chamada na API retornasse, não sei, um texto em branco, talvez. Então, se for um erro de conexão, é livedata.postValue, estado, erro, conexão. Pronto. E a mesma coisa aqui. Quando de fato a API retornar um erro, né, e o próprio vôlei perceber que é um erro, vai ser livedata.postValue, estado resposta, ponto, erro de conexão. Tá? Então aqui a gente está sabendo que é um erro de conexão. E, bem, já tem alguma coisa. O que a gente consegue perceber se fazer aqui um teste. Tá, vamos deixar assim, tá? Essa aqui é uma Sealed Class e essas aqui de baixo não são. O que ele está dizendo? Que elas ainda não estão sendo utilizadas, ó, o estado inválido e o estado carregando. De fato, ainda não. Voltando para o View Model, eu quero que você preste atenção numa coisa. Quando eu estou aqui na View, voltei para o Activity. Vamos pensar aqui no aplicativo. O usuário abriu o aplicativo e vai clicar no botão. Em que momento a gente precisa saber se está carregando ou não? A gente precisa saber imediatamente quando ele clica no botão. Ele clica no botão, está carregando. Já está, né, carregando lá. Então, quando ele clicar no botão, vamos fazer um live data.postValue e vamos passar nesse postValue um estado resposta ponto carregando. É isso. Ele vai estar carregando assim que o usuário clicar aqui, né? Opa, estamos chegando lá. O negócio está ficando bem legal. E a parte mais importante, talvez, é nós conseguirmos enxergar o nosso live data na nossa view. Então, vamos deixar aqui nosso live data como privado, tá? E vamos fazer uma função chamada fun get live data. Ela vai ser do tipo live data de estado resposta, tá? E ela vai retornar o live data. Percebe uma diferença aqui. Ela é live data, aqui é mutable live data, aqui é live data. O mutable live data é um live data. Só que o mutable, ele pode mudar de valor. A gente pode fazer isso aqui, ó. Vou colocar post value, post value, post value, post value. No mutable live data. No live data, não. Então, o que nós estamos fazendo é, considerando que todo mutable live data é um live data, a gente está retornando ele, mas o Activity não vai saber que ele é um mutable live data. Só vai saber que ele é um live data. Então, o Activity não vai conseguir alterar o valor do nosso live data. Ele só vai conseguir ver essa variável. Ele não vai conseguir trocar valores dessa variável. E agora, no Activity, a parte mais importante de todas. ViewModel.getLiveData. Agora a gente vai conseguir pegar o LiveData e, enfim, escutar o que ele está dizendo. LiveData.observe. O LiveData ele precisa saber onde nós queremos observar. E a gente precisa dizer que quer observar no Activity, tá bom? E como eu já estou no Activity, para eu me referir ao próprio Activity, eu escrevo this, vírgula, aliás, não precisa de vírgula,
Aqui eu vou abrir chaves e pronto. Aqui do ladinho da chave, vamos dar um espaço e escrever estado resposta. Opa, ele autocompletou, essa é a primeira opção. E aqui nós já temos a nossa variável estado resposta. Aqui dentro desse bloco, tá? Desse bloco aqui, ó, dessas chaves, é o que acontece quando o estado resposta muda de estado. Então, eu vou dar um exemplo. If estado resposta is estado carregando, tá bom? Se o nosso estado ele for do tipo carregando, o que a gente vai fazer? Nós vamos, por exemplo, pegar o nosso botão e enable recebe falso. Eu vou desligar o botão. O que isso significa? Bem, se o usuário clica no botão, ele vai fazer uma chamada na internet. Enquanto ele está fazendo, a gente desativa o botão, para ele não dar 2 cliques seguidos. E ele vai ser obrigado a aguardar. Tá bom? E o botão vai ficar desligado. Se o estado resposta is, se ele for do tipo estado sucesso, por exemplo, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro desfazer essa do botão, né? Is enable recebe true. Então, ele vai ativar o botão de novo. E se for o estado sucesso, nós vamos fazer essa função que já existia. Exibir resultado calculado. Eu fiz um Ctrl C, Ctrl V, ela já tinha no Activity. Só que ela está esperando um parâmetro. E adivinha quem é esse parâmetro? É o estado resposta, ponto resposta DTO. Uau! Magnífico! Isso aqui vai ser exibido para o usuário. E só para lembrar de onde veio esse resposta DTO, quando nós criamos o estado resposta, a gente disse que o estado sucesso ele precisa receber uma variável, né? Que é um resposta DTO. E nós colocamos essa variável no viewModel. O viewModel, quando a gente passa um estado sucesso, a gente passa uma resposta DTO. Talvez não dê para lembrar, mas esse resposta DTO, a gente pegou ele do JSON, né? A API, ela retorna para a gente um JSON. Nós pegamos esse JSON, convertemos ele para um resposta DTO. E agora sim, passamos ele para um estado resposta, estado sucesso. E o Activity já está conseguindo receber ele. Olha o que mais aqui dá para fazer. Se o estado resposta for estado erro de conexão, nós vamos pegar o nosso botão, né, e habilitá-lo de novo. Em todos os estados a gente vai habilitá-lo de novo, né, menos aqui no carregando. E se der erro de conexão, opa, exibir erro conexão. Exibir erro conexão. E o último caso é if estado resposta is erro de estado número inválido, né? Vamos fazer um bt converter.isEnableTrue, né? Habilitando o nosso botão para que ele possa clicar de novo. E vamos exibir erro de digitação. Foi assim que a gente chamou essa função bem aqui, ó. Digite um número válido. Tá perfeito, quase. Colocar 4 ifs não é legal. Então, eu vou fazer a seguinte estrutura. When, e passo o estado resposta aqui, ó. Olha o que eu consigo fazer aqui. Is estado carregando, bt converter.isEnable recebe false. Na outra linha. Opa, ele ficou amarelo aqui para mim, hein? Eu vou dar um Alt Enter e dar add remaining branch. Opa, ficou bem legal. Quando o estado for sucesso, eu vou botar chaves, porque eu quero que execute um bloco. Eu não quero que seja um comando só. Eu vou dar um Ctrl X, Ctrl V, tá bom? Quando o estado for sucesso, eu quero que faça isso. Quando o estado for erro de conexão, eu quero que ele faça isso. Percebe como é bem melhor do que fazer um monte de if else? Quando o estado for número inválido, eu quero fazer isso. É bem mais agradável de trabalhar com isso do que if else. Eu vou deletar, remover todos esses códigos de if else. E tem um atalho aqui também que é o Ctrl Delete. Delete de apagar para a esquerda, né? A setinha para a esquerda de apagar. Então, eu usei esse atalho. Tá aqui. Isso é o que vai acontecer quando o nosso live data trocar de valor.
uma coisa que é fundamental da gente prestar atenção. Quando o usuário clicar no ícone para abrir o nosso aplicativo, ele vai abrir o Main Activity. O que o Main Activity está fazendo por aqui não é nada. Ele só está configurando o que acontece quando clica no botão, né? E configurando o que acontece quando o Live Data troca de valor. Nesse momento, o Live Data ainda não trocou de valor. Mas quando ele trocar, vai acontecer essas coisas, né? Ele vai trocar para o estado carregando, vai trocar para o estado sucesso, para o erro de conexão, erro número inválido. É isso que vai acontecer quando o Live Data trocar de valor. E a gente já tinha essas funções prontas aqui embaixo. Se o usuário clica no botão, vamos fazer isso aqui que o ViewModel faz. Olha, o ViewModel ele vai primeiro trocar o valor do Live Data para carregando. O usuário clicou no botão, ele troca o valor do Live Data para carregando. Voltando para o Activity. O que faz quando troca para carregando? O botão está desligado. Boa! Então isso aí já é uma coisa legal. Voltando para o ViewModel. Além dele ter trocado o estado para carregando e desligar o botão, ele vai criar essa variável resposta sucesso, vai criar uma variável resposta erro, né? A resposta sucesso é uma variável. O que acontece quando der certo? Então, ele ainda não vai executar esse código aqui, tá? Ele só está preparando o que acontece quando der certo. E a mesma coisa quando der erro. Então, ele não está trocando o valor do live data, como diz aqui, ou aqui, ou aqui. Ele só está preparando a resposta certa e a resposta de erro. O que o live data faz é criar essas duas variáveis e chamar essa função no repository, que é a nossa camada de model. Entrando no repository, ele pega aquelas duas respostas com mais essas variáveis aqui em cima e de fato faz a requisição. Sabe qual é a linha que de fato chama a internet? É essa última aqui. Aqui nós estamos preparando o que precisa, né? Nossa requisição é do tipo GET, temos essa URL aqui, não temos body nenhum e estamos criando uma requisição nova do vôlei, né? Essa aqui é uma requisição do tipo JSON, passando todas essas variáveis aqui em cima, e onde de fato chama a internet é aqui, né? Quando der certo essa conexão com a internet, ele vai executar ou resposta sucesso ou resposta erro, que estão aqui no ViewModel, né? Se der certo, o ViewModel troca o Live Data para um desses estados mapeados. E está excelente. Uma coisa que se a gente for prestar atenção, ó, no estado resposta, ainda não estamos utilizando o estado número inválido, né? A gente já está preparado para escutar ele no Activity. O Activity ele já está preparado aqui, ó. Quando for número inválido, ele exibe isso. Mas no ViewModel, ainda em nenhuma situação nós estamos colocando no Live Data esse estado do número inválido. A gente só coloca sucesso, erro ou erro de conexão. Ah, uma dica para ficar mais fácil de ver, né? Eu vou dar um clique aqui, ó. E nesses estados eu vou dar um Alt Enter. Aí ele vai me sugerir isso, ó, add import. E eu vou dar Enter. E ó, ele consegue importar, tá vendo que fica aqui, estado, resposta, ponto, estado, erro, conexão. Eu não gosto. Alt Enter, add import e fica só estado, conexão. Ele diminui um pouquinho as linhas aí, né? E a gente pode fazer a mesma coisa aqui no Activity, ó. Vou dar um Alt Enter. Aqui também Alt Enter. E aqui Alt Enter e por aí vai. Aí eu acredito que melhora, né? Fica menos poluído o código. Então aqui já é uma coisa legal. O problema é que o nosso Activity, o que ainda não está legal, né? Vamos ser sinceros. Não está legal que ele, quando recebe aqui, ele tem esse if else para saber se os valores em reais é diferente de nulo. E, poxa, não é legal que isso fique na view. Porque a view, ela tem que ser burra. Ela tem que ser uma camada somente de exibir dados para o usuário. Ela não tem que fazer conta. Essa pequena lógica, ó, reais, ó, o texto digitado recebe do edit text. Isso aqui é ok, é responsabilidade da view. Mas essas duas linhas não. Se o texto digitado é um número, é uma validação que é melhor ficar no ViewModel. E então, nós vamos mudar isso aqui um pouquinho, tá? Olha o que a gente vai fazer. Quando o usuário clicar, vamos baixar a conversão de moedas, passando o valor do edit text. Ó, o nosso edit text é etvalor. Esse foi o nome que eu dei, tá? Você está livre para escolher o nome que você quiser. Ponto .text, ponto .toString. Eu vou passar o valor da string aqui no ViewModel, no baixar a conversão de moedas. Então, vamos preparar aqui, né, para receber uma variável. Vai ser o valor digitado e ele é uma string. Ele ainda não é um número.
Ele é uma string, tá? Então, não precisa dizer que é val. Então, por enquanto, ele não está fazendo nada. Olha o que a gente vai fazer. Aqui já deu certo. Vamos fazer essa lógica lá. Vou recortar essas 3 linhas, tá? Recortei elas e voltei. O Activity está quebrado, não tem problema. Voltamos para View Model e vou dar um Ctrl V. Não precisamos mais dessa linha, texto digitado, remover ela. E no lugar aqui, ó, texto digitado, valor digitado, vamos deixar valor digitado. Reais recebe valor digitado. Se reais for diferente de nulo, aí vamos executar todo esse código aqui. Beleza? Tudo que já tinha nessa função, vou dar um Ctrl X e colocar aqui dentro. Se reais for diferente de nulo. Else, se reais for igual a nulo, vamos exibir o erro de digitação. Como é que a gente aqui no ViewModel diz para View que deu um erro de digitação? Assim, através do LiveData. Nem vou recortar não, eu vou copiar. LiveData.postValue e estado resposta.erro número inválido. Vou dar um Alt Enter para diminuir aqui. Pronto. Só que uma outra dica, isso aqui é só uma dica, tá? Não é mais uma regra. Eu acho assim um pouquinho ruim de ler. Eu vou inverter a lógica. Eu vou colocar igual a nulo, ou seja, se for ruim. Aí eu vou colocar esse código aqui. E todo esse outro código eu vou colocar no else. Por que eu acho mais limpo de ler? Porque o código grande fica no bloco de baixo do if else, tá? Eu acho mais fácil ler o código pequeno no if e o código grande no else. Mas é uma preferência, não é uma regra não, tá? Dei um Alt Enter porque estava cinza, ele me disse que tinha código redundante, então pronto. Quem valida se é nulo ou não é o ViewModel. E o ViewModel está fazendo de um jeito mais inteligente. Se por acaso o que o usuário digitou for inválido, não for um número, ele de cara vai dizer uma mensagem na tela que o número é inválido. Ele nem vai precisar baixar na internet a resposta lá. Então, como essa nossa função exibir o resultado calculado, que a gente chama bem aqui, no estado sucesso, né? Quando a gente coloca que o estado é sucesso, com certeza o valor que o usuário digitou é um número. Isso é com certeza. Não temos dúvida nenhuma de que ele é um número. Então, eu posso tirar esse else aqui, e pronto. A nossa função está pronta. Só que ela não sabe quem é reais. Reais é o valor que o usuário digitou, tá? É um valor em reais. Então, vamos fazer assim. Aqui no nosso estado sucesso, além da gente passar a resposta DTO, vamos passar val reais do tipo double, tá? Aí ele vai dar um erro aqui no ViewModel, né? Porque ele não está reconhecendo, está dizendo que está faltando alguma coisa. A gente trocou o estado sucesso e vamos passar aqui, vírgula, reais, que está lá em cima. Reais. E aqui a gente já tem certeza que ele é diferente de nulo. Então, vamos voltar no Activity. No Activity, vamos aqui em cima no Live Data, no estado sucesso, né? E aqui no exibir resultado calculado, além da gente passar o resposta DTO, vamos passar o estado resposta ponto reais, né? E aqui na nossa função, vamos receber reais, que é um double. Pronto. Perfeito. Tá pronto. Vou dar um Ctrl Alt L para formatar, né? Então, o nosso código está pronto. Implementamos um Model View Model, o MVVM. Parabéns. Se você chegou até aqui e conseguiu compreender, parabéns. Se não deu para entender, por favor, tenta assistir de novo. Eu sei que não é simples, não é fácil, mas esse é o caminho, tá? De entender que nós dividimos aqui em arquitetura. E uma última coisa é que nós vamos dividir, essas classes estão todas espalhadas num só lugar. Vamos dividir ela em pastas, tá? Eu vou dar um padrão que é mais ou menos o utilizado. Vamos criar uma pasta chamada UI, New Package, tá? UI. UI significa interface do usuário em inglês, né? User Interface. Vamos criar uma nova pasta chamada Data. E uma nova pasta chamada Repository, tá? O nosso arquivo repository a gente arrasta para cá.
aí dá um refactor. Esse cotações DTO e o resposta DTO, vamos arrastar para o data. Ele não deixa arrastar 2 de uma vez. Então tem que ser um de cada vez. Esse vai para o data. E esse aqui também. Tá? Data, né, de dados. O main activity e o main view model vão para UI. Eu esqueci, não pode 2 de uma vez. E quanto ao estado resposta, a gente cria uma nova pasta também, né? O nome dela vai ser state. E joga ele para lá, dentro do aqui, state. Pronto, nosso código ficou um pouquinho melhor. Tá? Ficou um pouquinho melhor de organizar. A gente já sabe que a parte de interface de usuário está aqui. Activity e View Model. Uma última coisa também para se falar. Quando houver uma mudança no nosso código, no Activity, na View, a gente vai mudar na View e talvez mude no View Model. Mas com certeza não vai precisar mudar nada no Model. E o contrário também. Quando nós mexermos coisa do Model, que é o repository, talvez a gente precise mexer no View Model, mas com certeza não vai ter que mexer na View, que é o Activity. Isso é brilhante nesse modelo de MVVM. As duas principais características, né? Conseguir determinar a responsabilidade de cada classe, de cada camada, e a segunda é organizar a forma como elas se comunicam, né? Tanto que a gente usa o Live Data para ter certeza de que o View Model não enxerga diretamente a View, ele não depende da View, e a View consegue se comportar sabendo um estado. A View, ela vai saber que deu erro de conexão e que deu erro de número inválido, mas ela não faz essa conta para saber se o número é válido ou não. Ela é burra, ela só exibe, ela considera que já fizeram a conta mastigada para ela. Quem faz a conta é o View Model, beleza? Então, é isso aí, a gente se vê na próxima aula.